Pessoal, vamos lá. Último mapa mental sobre a conduta. Agora nós vamos falar da conduta culposa. Então, veja, o que é um crime culposo? O professor Mirabete, ele nos traz o seguinte, que é a conduta humana voluntária, tá? Ação ou omissão, que produz resultado antijurídico, não querido, mas previsível e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Numa prova de concurso, principalmente numa prova subjetiva, muitas das vezes, nas provas subjetivas, você tem acesso ao vade-mecum, mas não tem acesso a uma boa doutrina. E se cair sobre crime culposo, tem um macetezinho para vocês, que é um conceito mais completo que nós temos aí de crime culposo, que está previsto em legislação, no artigo 33 do Código Penal Militar, do CPM. Então, assim, se você for fazer alguma prova, a sua prova é subjetiva, você tem acesso ao vade-mecum, não à doutrina, e precisa do conceito aí de um crime culposo, um bom conceito de crime culposo, vai a esse artigo. Ele fala exatamente que crime culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Olha que conceito maravilhoso de crime culposo, pessoal. Olha que conceito maravilhoso, tá? Então, não esqueçam desse macete aí para a prova de concurso da segunda fase, ok? Resultado naturalístico no crime culposo. Então, veja, para que possamos falar em delito culposo, faz necessária a ocorrência de um resultado, como de regra, naturalístico, tá? Então, veja que aí nós temos a figura do crime material, vai ter que ser feita perícia e etc. Pessoal, regra, todo crime culposo é um tipo penal aberto. Por quê? Igual homicídio. Ele coloca lá, homicídio culposo, pena de tanto a tanto. Ele não descreve a modalidade de culpa no homicídio. Por quê? É impossível. São N situações. Então, imagina, eu estou dando aula aqui para vocês, o meu apartamento é no 19º andar. Imagine que eu estou aqui com um copo na beirada aqui da minha janela e deixo cair esse copo de porcelana do 19º andar. Pessoal, se ele cai, ele vai cair e vai causar um estrago muito maior do que um tiro. Tá? Então, veja, tem como prever esse tipo de possibilidade dentro do artigo? Não tem, são N situações. Por isso que, regra geral, todo crime culposo, ele é um tipo penal aberto. Agora, nós temos exceções? Nós temos exceções. E é essas que geralmente são cobradas em prova de concurso, tá? Pessoal, duas exceções que eu trouxe aí para vocês. O artigo 180, parágrafo 3º, o crime de receptação culposa. Leia o artigo 180, parágrafo 3º, você vai ver que ele descreve, o legislador descreve a modalidade de receptação culposa. É quando o agente recebe o produto que pela desproporção do valor ou da pessoa que oferece aquele bem, você tem que achar que aquilo ali é proveniente de uma ação criminosa. Então, veja, ele descreve a conduta. A mesma coisa acontece com o artigo 38 da lei de drogas, tá? É quando o médico prescreve culposamente uma dosagem muito superior que vai acabar viciando a vítima, tá? Então, veja. E olha que interessante, esse do artigo 38 é um crime formal, não é um crime material com resultado naturalístico. Ele é um crime formal. Só o fato do médico prescrever já está configurado essa modalidade de culpa fechada, tá? Então, lembre, crime culposo é um tipo penal aberto? Sim. Existem exceções? Sim. Artigo 180, parágrafo 3º, receptação culposa e ministrar o médico ministrando culposamente uma dosagem maior que vai causar a dependência psíquica do usuário de drogas. Tá bom? Pois bem, a doutrina, quando fala da conduta culposa, ele fala o seguinte: existe duas possibilidades.
número clausus ou números apertos. O números apertos é quando existe uma cláusula geral que estabelece a possibilidade que todos os delitos dolosos se cometam de forma culposa. Tá? Esse é o famoso modelo de crime culposo, números apertos. Pessoal, esse sistema não foi adotado por nós, tá? Olha só, o números clausus. A figura culposa, ou melhor, as figuras culposas estão previstas nos tipos penais especiais. Na falta, não é crime culposo. Na falta, não é crime culposo. Então, veja que o que foi adotado no artigo 18 foi exatamente isso. Então, quando nós lemos o artigo 155 do Código Penal, o furto, e a gente não acha a modalidade ali culposa, nós sabemos que o modelo adotado pelo o legislador brasileiro foi o números clausus, e como não existe ali a figura do furto culposo, é porque ele não é punido. Só é punido o furto doloso, o roubo doloso, a extorsão dolosa, e por aí se vai. Ok? Pois bem, requisitos. Lembra que eu falei para vocês dos requisitos para a configuração do crime culposo? Tá aí. Pessoal, são 7 os requisitos. São 7 os requisitos. Então, veja. Primeiro requisito, conduta humana voluntária, podendo ela ser tanto comissiva como omissiva. Tá? Segundo requisito, inobservância de um dever objetivo de cuidado. Pessoal, aqui nós encontramos a negligência, a imprudência ou a imperícia. É exatamente aqui, na inobservância de um dever objetivo de cuidado. Negligente, a pessoa deveria agir e não agiu. Deveria fazer os reparos dos freios do veículo e não fez. Acabou acontecendo um acidente de forma negligente. Tá? Imprudente e imperito. Imprudente, a pessoa agiu. Então, a negligência é um não fazer, deveria fazer e não fez. A imprudência é um fazer de forma descuidada. E a imperícia é um fazer de forma descuidada quando você está em arte, ofício ou no exercício da sua profissão. Então, imagine o médico, ao vai fazer a cirurgia e esquece dentro do corpo da vítima gaze. Veja, ele foi imperito. Ele não foi imprudente, ele foi imperito. Por quê? Por causa da arte, ofício ou profissão. Lembre da diferença do motorista. Se a pessoa age imprudentemente na direção de veículo automotor, tá? Ele comete o crime culposo na modalidade de imprudência se ele não for motorista profissional. Se ele for motorista profissional, ele vai ser imperito. Lembre-se disso. Terceiro requisito para o crime culposo: o resultado naturalístico involuntário lesivo não querido, tampouco assumido pelo agente. Por quê? Porque se ele queria o resultado e ele assumiu a ocorrência de produzir esse resultado, aí é dolo, pessoal. É dolo. É dolo. Nexo de causalidade. Então, veja, entre a conduta humana e o resultado naturalístico tem que haver um nexo de causalidade que liga. Ou seja, o crime, imagine vocês, eu, com excesso de velocidade, acabo batendo no carro de uma pessoa, provocando lesão corporal nessa pessoa. Então, veja, eu tenho um resultado naturalístico. O carro abauroado e a vítima com o braço quebrado. E tem a conduta humana minha, excesso de velocidade. E o nexo de causalidade, o meu carro, com excesso de velocidade, abaurou o carro dessa pessoa. Tá? Isso é o nexo de causalidade. Previsibilidade. Pessoal, o que é previsibilidade na culpa? Existe a culpa com previsão e existe a culpa sem previsão, tá? Existe aí a previsibilidade objetiva do professor Nelson Hungria e existe também a previsibilidade subjetiva. O que Nelson Hungria falava? Falava que nós tínhamos que encontrar a figura do homem médio. Ou seja, toda vez que acontecesse um crime culposo, nós teríamos que colocar na situação daquela pessoa para saber se a prudência foi normal ou não. O que nós adotamos, pessoal, hoje é a previsibilidade subjetiva. Tá? Previsibilidade subjetiva. Então, veja, não existe essa substituição hipotética. O juiz ele vai analisar caso a caso se realmente a pessoa agiu com culpa ou não. Se ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Tá bom?
E por último, a tipicidade. Então, veja, não adianta a conduta humana, não adianta a inobservância de um dever jurídico de cuidado, não adianta ter o resultado naturalístico, não adianta ter a ver o nexo de causalidade, muito menos a previsibilidade, se não existe a tipicidade. O que é tipicidade, pessoal? É exatamente o artigo 18, inciso 2, é falar, ó, a pessoa só pode ser punida por crime culposo se tiver previsão em lei, se tiver previsão no artigo. Se não tiver essa previsão, porque não se pune na modalidade culposa. Não se pune na modalidade culposa, tá? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, ridículo, mas é um exemplo. Imagine vocês, hoje, o crime de estupro do artigo 213 do Código Penal, ele pode se dar de várias formas, esse estupro. Antigamente, o estupro era simplesmente a introdução, mesmo que parcial, do órgão peniano na cavidade vaginal. Hoje, não. Hoje, sexo vagínico, sexo oral, sexo anal, todas essas modalidades feitas com uso de violência ou grave ameaça à pessoa, é considerado estupro. Inclusive, pegar nos seios, apalpadelas de seios ou de nádegas com vontade lasciva. Pode ser considerada, sim, estupro, tá? Então, imagine vocês o seguinte, a pessoa andando na praia, tá? A pessoa andando na praia, imagine aí aquela época de caçar Pokémon, a pessoa só ficava andando ali com o celular, não olhava para lugar nenhum, e tá andando na praia, tá? E aí ele pega, tropeça, tá? Lá no nosso interior a gente trupicava, tá? Mas veja, a pessoa tropeça e acaba caindo, pessoal, em cima de quem? De uma mulher que estava fazendo topless, ou seja, estava ali, tomando um sol com os seios à mostra. E quando ele cai, ele leva tanto susto que cai de boca aberta no seio da mulher que está tomando esse sol na praia. Pergunto aos senhores, isso é estupro? Claro que é. Claro que é. Porque a pessoa está ali, querendo ou não, está fazendo colocou a boca dele no seio de uma pessoa. Agora, esse estupro é doloso ou é culposo? Pessoal, se tivesse uma câmera filmando, porque vai que o cara fez isso só para fazer graça, né? Inventou toda essa situação. Mas suponhamos que a pessoa estava numa linha contínua, tinha uma câmera filmando, que ele estava, e aí a mulher foi na frente dele e se colocou, e ele não percebeu, e foi e tirou o sutiã, tirou o biquíni, etc. Então, se chegar a provar isso, nós chegaremos à conclusão que foi culposo, não foi doloso. E nesse exemplo, ele vai responder pelo crime de estupro? Claro que não, não existe essa modalidade culposa. Não existe essa modalidade culposa. Tá? Então, assim, apesar de esdrúxulo aí o exemplo, mas fica aí claro o porquê da tipicidade. Então, é necessário, é um requisito para o crime culposo. Tem que haver essa previsão legal. Tá bom? Beleza, voltando. Pessoal, diferença entre as finalidades. Então, veja que a diferença entre elas reside no fato de que, na conduta dolosa, como regra, existe uma finalidade ilícita. A pessoa quer praticar o crime desde o início. Enquanto na conduta culposa, a conduta, inicialmente, ela é o quê? Lícita. Pense nesse cara aí que estava jogando Pokémon, andando na praia. Ok? Espécies. Pessoal, nós temos culpa inconsciente ou comum, quando a gente deixa de prever o resultado que ele era previsível, tá? Culpa consciente, embora prevendo o resultado, a gente não deixa de praticar a conduta acreditando sinceramente que este resultado não venha a acontecer. É exatamente a teoria do fudeu. Culpa própria, ou a gente não quer e nem assume o risco de produzir resultado, mas acaba lhe dando causa por imprudência, negligência e imperícia. Culpa própria, por assimilação, por extensão ou por equiparação. Pessoal, aqui essa culpa, ela surge com o que nós chamamos de discriminante putativa, que está lá no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Tá?
Olha só, deixa eu explicar isso aqui para vocês, que isso aqui tem que falar. Só um momento. Veja bem, o que é essa culpa imprópria, também chamada culpa por assimilação, culpa por extensão ou culpa por equiparação? Quando nós trabalhamos discriminante putativas, nós vamos trabalhar na semana que vem já, quando tratarmos das causas que excluem a ilicitude, tá? Então, veja, ao trabalhar essas causas que excluem a ilicitude, nós vamos trabalhar com o famoso delito putativo. Então, imagine vocês, o exemplo que a doutrina nos traz. A pessoa tem um inimigo, e esse inimigo já a jurou de morte. Aí a pessoa está armada, com medo está armada. E ela está num determinado local, ali, suponhamos que ela entra num estabelecimento e está próxima do banheiro, e vê o seu inimigo. E ela ali próxima ali do banheiro já fica assustada, já coloca a mão na arma. E a pessoa começa a se aproximar. E na hora que a pessoa se aproxima, ele leva a mão para trás como se fosse pegar uma arma. A vítima, achando que ele ia sacar uma arma e tirar-lhe a vida, ele antecede, atira e mata o acusado. E aí descobre que ele ia pegar uma rosa para pedir desculpa, que ele não queria mais inimizade. Então, veja, isso é um erro de tipo? É um erro de tipo. Isso é um erro de tipo. Por quê? A pessoa não tinha conhecimento sobre a situação. Tá? Ele sabia, ele tinha conhecimento que ele ia atirar e ia matar um ser humano. Isso ele tinha conhecimento. Mas ele não sabia da intenção da pessoa. Ele achava que a intenção era homicida. É isso que nós chamamos de delito putativo, aquele delito imaginado na mente do agente. E ele acreditava que ele estava em legítima defesa, que nós chamamos de legítima defesa putativa. O que a doutrina nos ensina? Neste exemplo, pessoal, a doutrina fala assim, ou melhor, o Código Penal nos ensina. Fala que no caso de delito putativo, a pessoa não vai responder pelo crime doloso. Por quê? Por causa do erro. Mas ele vai responder a título de culpa. Então, veja, é um crime doloso que ele praticou, mas por opção política do legislador, ele vai responder a título de culpa. É isso que nós chamamos de culpa imprópria. É isso que nós chamamos de culpa por assimilação, por extensão ou por equiparação. No caso do delito putativo. No caso do delito putativo. Tá bom? Certinho? Então, voltando ao nosso material, para terminar aqui a culpa. Pessoal, culpa presumida ou in re ipsa. Essa culpa presumida, pessoal, ela não é admitida no nosso direito, tá? Ela não é admitida no direito penal. Culpa presumida. Não existe presunção de culpa, tá? Veja que a responsabilidade é subjetiva, a pessoa só responde a título de dolo e de culpa, e essa culpa tem que haver o quê? Ela não pode ser presumida, tem que haver prova exatamente aí de todos esses 7 requisitos. Da conduta humana, da inobservância do dever de negligência, imprudência ou imperícia, né, desse dever objetivo de cuidado. Há o resultado naturalístico, há esse nexo de causalidade, existe essa previsibilidade subjetiva e a tipicidade. Então, havendo esses 7 requisitos, podemos sim falar que a pessoa cometeu um crime culposo. Tá? E para a gente terminar os crimes culposos, vamos lá. Diferença entre culpa consciente e dolo eventual já fizemos. Teoria do foda-se e do fudeu, não esqueçam jamais. STJ. O que o STJ fala sobre o álcool, mais direção, mais excesso de velocidade? O STJ chegou a criar essa fórmula matemática, que se o acusado tivesse ingerido bebida alcoólica, estivesse na direção de veículo automotor e estivesse com excesso de velocidade, seria sinônimo de dolo eventual. E ele ia responder a título doloso pelo crime. O STF não concordou e falou, não, tem que ser analisado caso a caso, mesmo que a pessoa esteja embriagado, mesmo que esteja na direção de veículo automotor com excesso de velocidade, ainda passou no sinal vermelho, vai ter que ser analisado caso a caso para se analisar se é dolo eventual ou se é culpa consciente. Tá? Por causa dessa briga dos nossos tribunais, foi mais fácil o nosso legislador aumentar a pena no crime culposo.
como fez. Está no artigo 302 do CTB, da Lei 9.503 de 97. Tá? Porque não chegava a um consenso se era culposo, se era doloso, então achou melhor aumentar a pena. E hoje a pena máxima é até 8 anos. Tá? Caso a pessoa cometa um crime culposo na direção de veículo automotor. Ok? Pois bem, existe a possibilidade de compensação de culpas no direito penal, como acontece no direito civil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, imagine vocês, eu estou com excesso de velocidade e passo no sinal verde. E a pessoa do outro lado, dirigindo dentro da velocidade, ultrapassa o sinal vermelho. Então, veja, eu tenho a culpa pelo fato de estar com excesso de velocidade. E outro tem a culpa pelo fato de passar no sinal vermelho. No nosso caso, nós vamos responder pelos crimes que nós cometemos? Sim. Suponhamos que seja só o crime de dano. Crime de dano não existe a modalidade culposa, pronto, acabou. Agora, se além do abauroamento dos veículos, houve lesões corporais, houveram lesões corporais, aí cada um vai responder pela sua culpabilidade, tá bom? Então, não existe compensação de culpas no direito penal. Pessoal, tentativa nos delitos culposos. Então, veja que é possível crime culposo, tanto na modalidade comissiva como na modalidade omissiva. Mas existe tentativa nos delitos culposos? Então, veja, o iter criminis, o caminho do crime, é um instituto jurídico destinado aos crimes dolosos e não aos culposos. Então, veja, pessoal, de regra, não se admite tentativa nos crimes culposos. Não se admite. Temos exceção? Claro que temos. Exatamente o que nós falamos ali da culpa imprópria. Exatamente no caso da discriminante putativa, na legítima defesa putativa, em que a pessoa, achando que o outro ia matar, pega a arma, saca, e na hora que vai atirar, uma outra pessoa segura a arma dele e fala, não faça isso. Então, veja, ele tentou matar a pessoa? Tentou matar a pessoa. Mas ele não vai responder pela tentativa de homicídio, porque ele achava que estava em legítima defesa. Então, aí, o artigo 20, parágrafo 3º, fala que, nesse caso, ele vai responder a título de culpa. E, nesse caso, tentado, porque ele não conseguiu disparar a arma. Olha que legal, isso aqui cai, pessoal, prova de concurso. Tá? Tome cuidado com isso, cai pra caramba em prova de concurso. E, por último, o crime préter doloso do professor Rogério Sanches. Pessoal, o professor Rogério Sanches fala, o que é o crime préter doloso? No artigo 129, principalmente ali no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, que é a lesão corporal culposa grave e gravíssima, nós temos muito disso, tá? De crimes préter dolosos. O que quer dizer isso? Culpa, dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, exemplo, eu quero dar um soco no meu inimigo e dou o soco. Ou seja, eu queria praticar lesão corporal simples. Só que a pessoa desequilibra, cai ao chão, bate a cabeça no meio-fio, tem traumatismo craniano e morre. Veja que houve dolo na lesão corporal, mas culpa a respeito do resultado morte, tá? E aí por isso que, por exemplo, o crime de lesão corporal seguida de morte, que é o parágrafo 3º do artigo 129, é classificado como um crime préter doloso. Então, qual a diferença do homicídio culposo para a lesão corporal seguida de morte? Que no homicídio culposo, a pessoa agiu com negligência, imprudência ou imperícia e acabou provocando a morte de alguém. Na lesão corporal seguida de morte, existe dolo e culpa. No homicídio culposo, só existe culpa. Na lesão corporal seguida de morte, existe dolo e culpa. Dolo na primeira conduta, que era praticar somente a lesão corporal, e culpa nas consequências dessa conduta. É isso que nós chamamos de crime préter doloso. Préter doloso. Ok? E aí, tranquilos? Alguma dúvida? Então, beleza. Pessoal, o bicho agora vai pegar. Por que vai pegar? Agora nós vamos falar sobre as concausas. Então, terminamos finalmente a conduta.
Conceito analítico de crime. O crime é o fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, eu tenho conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Terminei a conduta. Terminei a conduta. Agora nós vamos... Ou melhor, antes de ir para o nexo de causalidade, eu acho melhor nós falarmos sobre o resultado. Falamos sobre o resultado, aí nós vamos para o nexo de causalidade, que é melhor. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela. Na tela, pessoal. Então vamos lá. Falando sobre o fato típico, agora iremos falar sobre o resultado. Sobre o resultado. Pessoal, conceito. O professor Rogério Sanches traz os seguintes conceitos para nós. Da conduta, que é a ação ou omissão humana sem a qual não há crime, podem advir dois resultados. Um resultado naturalístico, tá? Presente em determinadas infrações, e um resultado normativo, indispensável em qualquer delito. Então, veja, no primeiro momento, o professor Rogério Sanches fala assim, ó, todo crime ele vai ter dois resultados, um naturalístico e normativo. Naturalístico, alguns crimes terão. Agora, o resultado normativo, todos os crimes terão. Todos os crimes terão. Porque não existe um crime sem um resultado normativo. Ok? Pois bem. Então, veja, não são todos os crimes, no entanto, que possuem naturalístico. Mas o normativo, sim. Pois bem. Quais são as espécies? Ou melhor, vamos falar aqui sobre o resultado normativo ou jurídico. Tá? Então, veja. O resultado normativo jurídico, pessoal, ele aparece como sendo a lesão ou o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Tá? Ou seja, para que haja crime, tem que haver um bem jurídico protegido pelo direito penal. Tem que haver. Tem que haver um bem jurídico protegido. Mesmo que não haja um resultado naturalístico. Olha o exemplo aí da invasão de domicílio. Se a pessoa simplesmente pulou o muro sem autorização do seu proprietário, não importa se ele não fez absolutamente nada, só o fato de invadir já configurou o crime do artigo 150 do Código Penal. Ok? Aqui nós temos a classificação desse resultado normativo ou jurídico. Então, todo crime, ou ele vai ser de dano, ou ele vai ser de perigo. Ou ele vai ser de dano, ou ele vai ser de perigo. Crime de homicídio, infanticídio, aborto, lesão corporal, furto, roubo, extorsão, estupro. Todos esses crimes são crimes de dano, porque causam dano, seja a incolumidade física, seja ao patrimônio, tá? Agora, existe a classificação aí de crime de perigo. E, pessoal, vocês precisam saber que o perigo, eu tenho um crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. No caso de crime de perigo concreto, é necessário que seja feita uma perícia para atestar esse perigo. Por exemplo, no caso do artigo 130, se a pessoa é portador de doença sexualmente transmissível, pratica sexo com alguém querendo transmitir essa doença. Então, veja, para a pessoa responder, é necessário, é crime de perigo concreto, é necessário que faça uma perícia para que prove que aquela pessoa tem aquela doença sexualmente transmissível e que a vítima não possua aquela doença sexualmente transmissível, tá? Porque senão aí estaríamos em caso de crime possível, tá? Para que a pessoa seja processada. A mesma coisa acontece no crime de incêndio, no artigo 250. O crime de incêndio, causar o incêndio expondo a perigo a incolumidade pública. Ou seja, tem que haver uma perícia falando que o incêndio causado por determinada pessoa colocou em risco o patrimônio de outras pessoas. É isso que falamos, crime de perigo concreto. Crime de perigo abstrato. A presunção de perigo é da lei, pessoal. A presunção de perigo é da lei. Então, imagine vocês, lá no artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, do Estatuto do Desarmamento, tem lá, se a pessoa andar só com munição, é considerado crime do artigo 12, posse irregular de arma, de fogo e de munição. Então, veja, ele não tem uma arma, não tem como ele deflagrar aquela munição,
Mas o legislador entende que o perigo ali é abstrato. Há um perigo para a sociedade só da pessoa andar com a munição, mesmo que ele não esteja com a arma. Então, veja, crime de perigo abstrato. Ok? Pois bem. Quais são espécies do resultado, pessoal? Quais são as espécies? Nós temos 3. Nós temos os crimes materiais, que prevê a produção do resultado naturalístico, que todos os crimes materiais são classificados como crimes não transeuntes. Todo crime material é classificado como crime não transeunte. Isso quer dizer que é necessário fazer perícia. É necessário fazer perícia. Pois bem, é necessário fazer perícia? É necessário. Pessoal, e se não fizer perícia? A pessoa pode muito bem não responder pelo crime ou haver atipicidade relativa. Pode ser atividade absoluta ou atividade relativa. Exemplo, vamos supor que alguém fale que fulano de tal matou Beltrano. Ele matou uma pessoa, só que nunca encontrou o corpo e não tem prova testemunhal de ver ele tirando a vida da pessoa. Então, veja, é um crime material, o homicídio. Se não tem como fazer perícia, se não tem prova testemunhal, e se não existe nenhuma outra prova que ligue o homicídio, a ação daquela pessoa ao desaparecimento da outra, ele não vai ser condenado, ele vai ser absolvido por falta de provas. Tá? Olha outra situação, isso atividade absoluta. Atividade relativa. Imagine o caso de furto. A pessoa subtrai bens de uma casa e quebra a porta da casa. Então, veja, é furto com rompimento de obstáculo. É um furto qualificado. Se não for feito perícia, porque é um crime material, se não for feito perícia, é um crime não transeunte, se não for feito perícia, o juiz, ao final, vai condená-lo só pelo furto simples. Não pode condenar pelo furto qualificado com o rompimento de obstáculo. Por quê? Porque não foi feita perícia. Então, lembre-se disso, crimes materiais. Tem a produção do resultado naturalístico, são crimes não transeuntes e tem que ser feita a perícia, ou se na falta da perícia, a prova testemunhal. Artigo 167, salvo engano, fala que vai suprir a falta do CPP. Crimes formais. Pessoal, crime formal, ele prevê a produção do resultado naturalístico. Mas a consumação é antes da produção do resultado naturalístico. É por isso que nós falamos que os crimes formais são crimes de resultado cortado, mutilado. Olha o exemplo. Crime de extorsão mediante sequestro. Se eu sequestro o Joaquim e ligo para a esposa dele, cobrando R$1 milhão para devolvê-lo com vida, veja, eu não preciso de receber o dinheiro para consumar o crime do artigo 159 do Código Penal. O crime do artigo 159 consuma com a privação da liberdade de Joaquim e com a exigência a um terceiro de um resgate. Então, veja, o artigo 159 é um crime formal, mutilado, de resultado cortado, mutilado de 2 atos. Olha que legal. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime formal, de resultado cortado, mutilado, de 2 atos, em que a consumação acontece com o quê? Com a privação da liberdade da vítima e exigência do resgate. Olha o crime ali de concussão. Imagine um policial rodoviário federal que exige do motorista um determinado valor para liberar o caminhão. Só o fato dele exigir já configurou o crime do artigo 316 do Código Penal, crime de concussão. E se ele recebe o dinheiro? É mero exaurimento. A consumação foi lá atrás. Ok? Pois bem. E o crime de mera conduta? Pessoal, o crime de mera conduta é aquele que não tem a previsão do resultado naturalístico. Tá? É um crime que, em regra, não tem um resultado. Em regra, não tem um resultado naturalístico, mas tem um resultado normativo. Tá? Então, veja. É os famosos crimes de opinião, calúnia, injúria e difamação. Então, se eu chamo alguém de viado, é injúria, pronto, acabou, artigo 140. Então, veja, eu não bati na pessoa, não risquei a pessoa, não fiz nada.
Então, veja, é um crime de mera conduta. Se eu falei, pronto, acabou. Tá falado. Tá? Ah, eu atingi a honra. Tudo bem, eu atingi a honra, atingi o psique. Por isso que está aí o resultado normativo. Tá bom? Agora, outro exemplo de crime de mera conduta. A invasão de domicílio, artigo 150 do Código Penal. É um crime de mera conduta. Tá? Então, veja. Já falamos sobre a conduta, falamos sobre o resultado. E agora, eu vou levar vocês para a gente falar sobre o nexo de causalidade. Sobre o nexo de causalidade. Vamos lá. Pois bem. Vamos lá. Professor, só uma pergunta. Pode falar. Aqui meu fone falhou. Nos crimes de mera conduta, em regra, não tem um resultado naturalístico. Eles têm um resultado qual? Normativo. Normativo. Isso. Dado pela lei. Tá bom? Pessoal, então vamos lá. Nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Então veja. O que é o nexo de causalidade, pessoal? O nexo de causalidade, ele é a ligação entre a conduta praticada pelo agente e o resultado, seja ele material, formal ou de mera conduta. Então, ou seja, aqui nós falamos exatamente das teorias. O nexo de causalidade está previsto lá no artigo 13, caput, do Código Penal, onde nós adotamos a teoria da conditio sine qua non. Conditio sine qua non. O que quer dizer isso? É a condição sem a qual o crime não teria acontecido. Então, assim, imagine vocês, uma pessoa faleceu. Uma pessoa faleceu. E quem matou foi Beltrano. Eu preciso analisar a causalidade ad infinito, por exemplo, saber o que ele comeu antes, o que ele fez um dia antes, 2 dias antes, 3 dias, uma semana antes ou não? Em tese, eu não preciso. Mas veja bem, quando adotou-se a teoria da conditio sine qua non, condição sem a qual o resultado não teria acontecido, é uma teoria extremamente falha. Por quê? Porque ele faz um retrocesso ad infinito. Por quê? Imagine vocês, uma pessoa que tirou a vida da outra utilizando uma arma de fogo. Então, se nós tirarmos da linha de desdobramento da ação, se a gente tira aquele acusado, tá? Que deu os tiros na vítima, a vítima teria morrido daquele jeito? Não, não teria. Então, ele foi a causa da morte da vítima? Foi. Mas se a gente tirar a arma, suponhamos que o fabricante da arma fosse proibido de vender aquela arma, se ele não tivesse produzido aquela arma, aquela pessoa também teria morrido? Também não. Então, veja que a pessoa que fabrica a arma, ele também está dentro desse nexo de causalidade. Tá? E o pior, pessoal, se uma pessoa tira a vida da outra, se nós matarmos a mãe desse criminoso antes que ele nascesse, veja que o crime não teria corrido. Então, a mãe também é responsável. Então, veja que a teoria da conditio sine qua non, ela faz um retrocesso ad infinito. E aí, tentaram melhorar essa teoria, aí adotaram o processo hipotético de eliminação de Turenne. Processo hipotético de eliminação de Turenne. Exatamente para quê? Para trazer só aquelas causas consideradas importantes, tá? Mas a doutrina briga muito com isso, a respeito se é ou se não é adotado aí no Brasil, tá? Agora, tem uma teoria que é interessante, que é a teoria da causalidade adequada, que é uma teoria que vem ganhando muitos adeptos aqui no Brasil. Veja, a teoria adotada no Código Penal é a teoria da conditio sine qua non, utilizando esse método aí de juiz de eliminação o processo hipotético de eliminação de Turenne, tá? Mas veja, tem muitos adeptos aqui defendendo a teoria da causalidade adequada. Ou seja, só é considerado causa aquela causa adequada àquele resultado. E aqui surge um nomezinho que já caiu muito em prova de concurso. Prognose póstuma objetiva. Olha o nome.
prognose póstuma objetiva. Ou seja, o nexo de causalidade não se afere por meio da simples eliminação hipotética do processo de eliminação de Turenne, mas por um intermédio de um juízo de prognose póstuma objetiva, em que eu analiso só aquela causa adequada para aquele resultado. Tá? Então, veja, pessoal, que aqui baseia-se esse prognóstico aí, ele se baseia no Quod Plerunc Accidit. Olha que legal, tá? Tudo isso para falar o quê? Causalidade adequada. Eu só vou levar em consideração aquela causa imediatamente anterior ao cometimento do crime que levou à ocorrência daquele resultado. Tá bom? Beleza. Feito isso, pessoal, agora sim, nós vamos falar sobre as concausas. Então, veja, o que é concausa? É uma causa paralela a uma outra causa. Então, imagine vocês o seguinte, se eu pego e atiro contra uma pessoa, essa pessoa é socorrida por populares e é levada ao hospital. Só que no meio do caminho, acontece um acidente e essa pessoa vem a falecer. Veja que agora tem uma outra causa que levou à morte daquela vítima. Ela morreu por causa do acidente, não pelo disparo efetuado por mim. Então aí nós temos duas causas em andamento que a perícia vai ter que atestar. Qual dessas causas que realmente levou à morte da vítima? Isso é concausa. E as concausas, elas podem ser absolutamente independentes. Então, veja, causas absolutamente independentes e causas relativamente independentes. Essas causas absolutamente independentes, elas podem ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes. E as causas relativamente independentes também podem ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Pessoal, isso aqui vocês têm que prestar muita atenção e tem que fazer muito exercício depois para vocês não errarem, tá? Então, veja, o que é uma causa absolutamente independente pré-existente? Olha o exemplo que eu trouxe a vocês. A pessoa efetua disparos de arma de fogo com a intenção homicida, ou seja, matar aquela pessoa. Só que a pessoa, ela falece porque minutos antes... ou melhor, vamos lá. A pessoa efetuou disparos de arma de fogo, intenção homicida, né? E pessoa que falecera minutos antes. A morte anterior configura causa pré-existente. Vamos lá. Pense comigo o seguinte. Eu quero matar alguém. E eu chego para essa pessoa e atiro nessa pessoa, tá? Só que essa pessoa, duas situações. Ela pode estar morta, nós teremos uma hipótese de crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Ou a pessoa pode estar viva. Só que suponhamos que a pessoa estava viva, tá? E ela tomou veneno. Ela estava desgostosa com a vida, queria suicidar e tomou veneno. E na hora que eu dou o disparo nela, ainda com vida, ela é levada ao hospital, só que chega no hospital, fala, não, o disparo que a pessoa deu não a levaria à morte. Houve a tentativa? Houve, mas não a levaria à morte. Mas ela morreu por quê? Porque ela ingeriu antes o veneno. E veja, ela ingeriu o veneno e depois ser alvejada por tiros. Tem alguma coisa a ver uma com a outra? Não. São causas absolutamente independentes. E veja que ela tomou o veneno antes, então por isso que é considerado pré-existente. Tá bom? Agora, causa relativamente independente, ou melhor, causa absolutamente, ou melhor, vamos fazer a diferença das duas. Falei da causa absolutamente independente pré-existente. E a causa relativamente independente pré-existente? Veja que aqui eu vou ter uma certa ligação, pessoal. O exemplo que a doutrina nos traz é exatamente o caso da pessoa que tem hemofilia. Hemofilia, tá? Então, imagine, eu não gosto de uma pessoa e brigo com essa pessoa e acabo pegando uma faca e cortando o braço dessa pessoa. Pratiquei lesão corporal leve.
Mas veja, eu não sabia que ela era hemofílica. Ou seja, a pessoa que tem essa doença, qualquer corte pode levá-lo à morte. Pode levá-lo à morte, tá? Então, neste caso, veja, a pessoa morreu. Mas ele morreu por causa da minha faca? A faca em si não a levaria à morte. A faca em si. Mas a faca, somada à hemofilia, aí sim levou à morte. Então veja que a hemofilia é uma causa relativamente independente pré-existente. Por quê? Ela é antes da ação. E ela é relativa por quê? Porque a pessoa só morreu, por quê? Porque ela foi ferida. Então existe uma dependência aí, uma ligação. Pessoal, nesse caso, a pessoa vai responder pelo quê? Ele vai responder pela tentativa, ou melhor, tentativa de homicídio, não. Nesse caso, ele vai responder pela lesão corporal, que foi o dolo que ele tinha. Agora, se ele souber que a pessoa tinha hemofilia e simplesmente cortou o braço para tentar aplicar aí o 129, e se for provado que ele sabia dessa hemofilia, dançou. Ele vai responder sim pelo o dolo eventual, ele vai responder pelo homicídio consumado. Ok? Pois bem, vamos ao outro. Com causa absolutamente independente e concomitante. Aqui eu tenho duas causas agindo em conjunto, mas uma não depende da outra. O exemplo que a doutrina nos traz é atirar em pessoa que no momento exato do tiro sofre um ataque cardíaco fulminante e que não guarda relação com o disparo. Pessoal, eu não gosto desse exemplo. Eu gosto de tratar esse exemplo lá na relativa, mas não na absoluta. Qual é o exemplo que eu gosto de tratar aqui? 2 tiros, tá? 2 tiros dados por pessoas diferentes. 2 tiros dados por pessoas diferentes. E ao mesmo tempo. Então imagine vocês. Eu quero matar alguém e tem uma outra pessoa querendo matar a mesma pessoa. E por ironia do destino, eu estou numa esquina, de um lado da esquina, e a pessoa está do outro lado da esquina. E na hora que a gente vê a pessoa ao mesmo tempo, atiramos ao mesmo tempo com o mesmo calibre. Olha que interessante. Então veja que são causas absolutamente independentes, mas são ao mesmo tempo, são concomitantes. Nesse caso, qual a responsabilidade dos homicidas? Se a perícia atestar que a morte foi ocasionado por arma do fulano de tal, por causa da posição, por causa disso ou daquilo, aí um responde pelo homicídio, o outro pela tentativa de homicídio. Se a perícia for inconclusiva, não souber precisar qual foi a causa-morte, qual das armas, aí os dois responderão por tentativa de homicídio e não poderão responder pelo homicídio consumado. Tá bom? Beleza. E aqui na relativamente concomitante? Essa com causa. Aí sim, pessoal. A pessoa vai efetuar aí o roubo, tá? E na hora que ele anuncia o assalto, a pessoa sofre de um ataque cardíaco e ele não sabia que a pessoa tinha problemas do coração, tá? Então, veja. A pessoa só sofreu o ataque cardíaco, ela já tinha um problema. Mas ela só sofreu, por quê? Por causa da ação desse ladrão. Então, existe uma ligação? Sim, porque um foi desencadeado por outro. Por isso que é considerado com causa relativamente independente, concomitante, porque aconteceu ao mesmo tempo. Tá? E por último, causas independentes, né, ou com causa absolutamente independente e superveniente. Veja que uma coisa não tem ligação com a outra, tá? Imagine vocês o seguinte, eu dou um tiro numa pessoa. Suponhamos um aluno que estava na escola e ele ia ficar ali na sala de aula durante 1 hora. No primeiro minuto da aula, a vítima é alvejada. Atirei contra a vítima e fui embora. No que eu saio, cai um meteoro na escola e acerta exatamente a cabeça daquela vítima.
Pessoal, veja, causa absolutamente independente e superveniente. Foi depois da minha ação. Nesse caso, rompe o nexo de causalidade, eu vou responder pelo ato até então praticado, qual seja a tentativa de homicídio. Tá bom? Agora, o problema está aqui. Causa relativamente independente e superveniente. É exatamente o caso da ambulância, a pessoa pegar uma infecção no hospital, o hospital pegar fogo. Vai entrar todos os exemplos aqui. Causa relativamente independente e superveniente. Pessoal, aqui nós temos que trabalhar o seguinte. Se o que acontecer depois estiver na linha de desdobramento causal, a pessoa responde pelo resultado final. Então, imagine, eu atiro em alguém, eu esfaqueio alguém. Esse alguém é levado para o hospital. Chegando lá, ele pega uma superbactéria. Tá? Ele pega Covid e vem a falecer. Pergunto a vocês, a pessoa pegar uma superbactéria, pegar Covid num hospital, isso está na linha de desdobramento causal da minha ação inicial? Está, pessoal. Por quê? Toda vez que você fura o corpo de uma pessoa, essa pessoa pode pegar bactérias. E toda vez que essa pessoa vai a um hospital, ainda mais que nós estamos numa época de pandemia, tá? A chance dele contrair, por exemplo, o vírus Covid também é muito grande, tá? Apesar que o Covid até é um pouquinho uma forçação de barra, mas quando a gente fala ali de bactéria, uma superbactéria, está na linha de desdobramento causal. Tá? Então, se a pessoa fica lá 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês, e vier a falecer por causa dessa bactéria, ele vai responder pelo homicídio consumado. Homicídio consumado. Agora, se a pessoa, ele chega, tá? Ele chega no hospital, e o hospital pega fogo e morre queimado ou asfixiado, veja que aí não está na linha de desdobramento causal de quem deu um tiro. De quem deu um tiro. Então, nesse caso, essa concausa relativamente independente superveniente é por si só produzir o resultado e rompe com o nexo de causalidade. E a pessoa, o criminoso inicial, só vai responder pelo ato até então praticado, qual seja tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Tá bom? Certinho? Pessoal, por último, só deixa eu falar aqui para vocês rapidinho sobre a imputação objetiva. Caiu uma única vez em prova da OAB durante esses mais de 30 certames, mas já caiu uma vez, tá? É importante que vocês façam a distinção da teoria defendida por Klaus Jochsen, tá? E por Gunther Jacobs, tá? Assim, bem simples. Klaus Jochsen, o alemão Klaus Jochsen, ele fala que eu só posso imputar essa relação de causalidade a alguém se a pessoa incrementa o risco, aumenta o risco de viver em sociedade. Aí ele traz essas três situações, tá? A conduta do criminoso criou um risco ao bem juridicamente, né? Criou ao bem jurídico um risco juridicamente desprovado, relevante. O perigo realizou-se no resultado e o alcance do tipo incriminador abrange o gênero do resultado produzido. Ao passo que Gunther Jacobs, ele traz alguns outros requisitos para não aplicação dessa imputação objetiva. Fala, ó, o princípio do risco permitido, tá? Então, veja, aqui ele traz uma série de situações em que, por exemplo, normas jurídicas que autorizam comportamentos perigosos, como ocorre, por exemplo, com as regras de trânsito de veículos automotores, as práticas esportivas autorizadas ou normas técnicas de atividades industriais. Pessoal, a corrida de Fórmula 1. Veja que existe um risco e esse risco é permitido. Então, se a pessoa falece numa corrida ali de Fórmula 1, de kart, de não sei o quê, não pode ser imputado a outrem ali o homicídio. Tá? Ele fala também sobre o princípio da confiança, fala sobre o princípio da proibição de regresso, fala sobre o princípio da capacidade de competência da vítima. Como é uma matéria um pouquinho complicada, e nós temos aí, o nosso tempo já acabou, eu vou pegar também, vou colocar esse resumo para vocês aqui,
no nosso, uh, no nosso WhatsApp. Olha só, tá aí. Peço a vocês que leiam em casa, tá? Esse material, porque na semana que vem só vai ficar faltando o fato típico, tá? Que nós vamos falar sobre a tipicidade formal e a conglobante. E aí nós já passaremos. Veja, como vai funcionar a semana que vem? Nós vamos começar a nossa aula falando sobre o fato típico, sobre a tipicidade formal e a conglobante, a que ficou faltando. Se vocês tiverem dúvidas sobre a imputação objetiva, a gente sana. E aí, nós iremos falar sobre as causas que excluem a licitude, tá? Nossa aula, ela vai terminar provavelmente bem próximo ali às 21 horas. Depois das 21 horas, como a nossa turma está bem pequena, por exemplo, hoje nós estamos em 10 alunos apenas, depois, no segundo horário, que vocês vão me mostrar a cartolina, o mapa mental que vocês fizeram sobre a teoria do crime, e aí eu já vou avaliar, e logo em seguida eu vou fazer a simulação de memoriais orais, tá? Eu vou fazer perguntas para vocês sobre essa teoria do crime. Vai ser um bate-papo, tá? Preparando vocês para as futuras audiências criminais, em que a oralidade ela tem presença marcante, tá bom? Certinho? Ian, pode falar, qual a dúvida? Nossa, eu tô falando demais ultimamente. Tá, só para me afiar um pouquinho o meu mapa, poderia fazer uma dessas perguntas